coisa deve ser feita dentro do tempo. Estamos aqui neste segundo culto deste dia esse que o Senhor nos concedeu, de graça, de misericórdia, de perdão. E nós estamos aqui, se eu não me engano, acabei não pesquisando, mas acho que hoje é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Se eu não me engano, é isso mesmo. Então, é o dia que o Senhor escolheu para que o povo estivesse buscando, se consagrando, se separando, buscando perdão para com todos aqueles que o cercam. Então, essa deve ser uma busca nossa, diária, permanente, estarmos buscando o perdão e o favor do Senhor. Ontem um irmão estava me perguntando, hoje de manhã, quando o pastor anunciou que eu estaria pregando agora à noite, se nós iríamos falar sobre o tema que tem sido corrente aqui nas nossas mensagens, que são os milagres de Jesus. Só que nesta noite eu não vou falar deste assunto. Até ontem, quando o pastor me ligou, eu orando, fiz uma mensagem a respeito do assunto, só que não era o que o Senhor queria falar conosco nesta noite. Então, hoje nós iremos falar a respeito de um assunto que é o que fazer quando a má notícia chega. O que fazer quando a má notícia chegar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, ao nosso entendimento? A Bíblia tem várias respostas para isso. Personagens bíblicos que agiram e reagiram a más notícias que receberam. E cada uma dessas serve para que nós estejamos observando o que esses homens e mulheres de Deus fizeram quando receberam uma má notícia. Se você quer receber uma má notícia, é só você ligar a televisão ou rádio. O que se tem é má notícia. Eu falei aqui outro dia a respeito de alguns programas que só falam de más notícias. E aí as emissoras de televisão, em pleno sábado à noite, 9h30 da noite, colocam um programa que só fala de más notícias. Sábado à noite, podendo ter qualquer outro tipo de programa, tem um programa que só fala de morte e de desgraça, 9h30 da noite. Tem que ser muito ruim, gente. Uma pessoa tem que ter algum problema para ficar se alimentando com um negócio desse. Se alimenta a semana inteira. Tem um programa, para você ter uma ideia, não vou falar o nome do programa, nem a emissora, porque ninguém está me pagando nada para fazer comercial dele. Até porque é um programa ruim. Ele começa às 4h da tarde, vai até 7h20 da noite, só falando de desgraça. E as pessoas se alimentam, 3h20 se alimentando de mais notícias. Como é que a pessoa quer viver bem? Não tem como. Aquilo que você alimenta a sua alma é aquilo que você vai externar. É aquilo que você vai manifestar no mundo real. Se você só se alimenta com notícias más, qual vai ser o resultado da sua vida? Viver preocupado. Viver com a mente ocupada com coisas ruins. Porque aquilo que você se alimenta, você se externa. Você passa a conviver com isso. Então, nós precisamos não viver no mundo de fantasias. Ninguém está no mundo de Alice. Ninguém está no país das fantasias. Não é isso que eu estou falando, não. Mas você precisa se ocupar, você precisa ocupar a sua mente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, irmão, finalmente, por último, por fim, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, se existe algum louvor, se existe alguma virtude, isso ocupe o vosso entendimento, o vosso pensamento, isso ocupe a vossa mente. Ele não fala de desgraça, de tragédia, de violência, não. Ele fala o que é bom, o que é louvável, o que é perfeito, o que é amável. Se tem virtude, se existe algum louvor, isso ocupa o vosso pensamento. Então, fazer o que quando a má notícia vem? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? E aí, nós vamos aprender com esse personagem bíblico o que ele fez para obter sucesso, um resultado favorável, quando a má notícia chegou. E como eu e você, se colocarmos em prática, da mesma forma que ele teve um resultado favorável da parte do Senhor, nós também vamos conseguir um resultado favorável da parte do Senhor. Amém? Queria que você fechasse seus olhos antes de nós começarmos.
E vamos orar ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus que abra o nosso entendimento nesta noite, que Ele fale aos nossos corações aquilo que Ele deseja que nós aprendamos nesta noite, com esta palavra que Ele colocou no nosso coração. Querido e amado Deus, nesta noite, nos aproximamos do Senhor com a certeza e a convicção de que o Senhor cuida de nós, cuida das nossas vidas, cuida, Senhor Deus, da nossa casa. Tudo que é nosso, o Senhor tem cuidado e zelado pelas nossas vidas. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Tudo que é feito neste lugar, nesta casa de adoração, é para a honra e glória do Teu nome. Revela a nós, Senhor Deus, tudo que o Senhor quer nesta noite, para que tenhamos uma vida de vitória e uma vida de sucesso, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir sua Bíblia. Livro de Neemias. Livro de Neemias. Você que não tem muita experiência aí com a Bíblia, vai no meio da Bíblia, acha o livro de Salmos, e aí volta um pouquinho, que você vai encontrar rápido o livro de Neemias. Achou Salmos, você volta, só um pouco. Você vai encontrar Jó, você vai encontrar Esté, você vai encontrar Neemias aí. É o modo mais prático de você achar o livro. Livro do governador Neemias. Amém? Então vamos nós aí. Livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim. Aí a versão que eu estou lendo é na nova atualizada, tá? Diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileu, lembra bem esse mês aí, tá? Mês de Quileu, é o terceiro mês do calendário judaico, lembra disso aí, tá ok? Então, no terceiro mês do calendário judaico, no mês de Quileu, é o que está acontecendo aqui, ok? Quisleu, guarda aí, terceiro mês, ok? No 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. Eles me responderam, os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então, ele recebe uma má notícia. Deixa eu explicar para você aqui esse contexto desse texto. Esse relato que ele está contando aqui, o irmão de Neemias, ele tinha mais de 100 anos de ocorrido. A cidade de Jerusalém ela foi atacada pelos babilônicos por volta do começo dos anos 600 a.C. A primeira investida dos babilônicos, 612 mais ou menos, a segunda investida, 605. E a destruição do templo está entre mais ou menos 601 e 602. Lembrando que a gente está contando decrescente, porque a gente está contando de trás. E aqui nós estamos no ano 480, por aí mais ou menos. Então tem mais de 100 anos que a cidade de Jerusalém estava desta forma que ele está descrevendo. Os muros foram derrubados, muros fendidos, cheios de rachaduras, cheios de passagens. As portas do templo queimadas, o templo foi saqueado. O povo estava exilado. O exílio durou 70 anos, mas quando o povo voltou, não tinha recursos para reconstruir a cidade. O imperador da Pérsia permitiu que se reconstruísse parte do templo, mas não permitiu que se reconstruísse parte da cidade. A segurança da cidade eram os muros da cidade.
A cidade continuava uma cidade abandonada pela administração, porque não havia recursos liberados para a restauração e reconstrução dessa cidade. Então, aqui, essas notícias, Neemias era um homem que nasceu no cativeiro babilônico. Ele foi criado como exilado. Ele não conhecia Jerusalém. Neemias estava numa situação muito boa. Neemias era um servo do palácio real. Devia ter um salário astronômico. Ele servia na mesa do imperador. Então a vida dele era uma vida muito confortável, ele estava numa vida muito boa, para os padrões da época. Para você imaginar a posição de Neemias, você imagine hoje um sujeito vivendo na Casa Branca, que é o governo mais poderoso que nós temos hoje, trabalhando diretamente com o presidente Trump, para você ter uma ideia da posição que ele estava usufruindo e desfrutando. Na lógica humana e natural, para um homem que estava num dos melhores empregos do mundo, numa posição de poder e confortável, se preocupar com uma cidade que ele nem conhecia, olha só. Mas ele recebe a notícia. A cidade, por mais de 100 anos, estava abandonada. Mas há uma promessa do Senhor que aquela cidade seria restaurada. Ela seria novamente transformada. Aquela cidade que estava abandonada e assolada, ela seria restaurada, ela teria novamente crianças nas ruas, crianças nas praças. Os idosos voltariam a frequentar as praças de Jerusalém. A cidade voltaria a cantar e celebrar e festejar ao Senhor. Haveria cultos novamente ao Senhor em Jerusalém. Mas tudo estava destruído. E Neemias, mesmo numa posição confortável, nós vamos ver o que Neemias passa quando recebe essa notícia. Muitas das vezes nós ouvimos notícias na televisão, tragédias que assolam o mundo. Tsunami, terremoto, maremoto, incêndio, crise. Tantas notícias, morte, violência, tantas. Só que nós estamos numa posição confortável, como Neemias estava, e muitas das vezes essa situação não nos afeta até que bate a nossa porta. Enquanto nós estamos vendo o número da Covid só na televisão, morreu mais um, morreu mais 10, morreu mais 1000 nesse dia. Não morreu nenhum parente seu, não morreu ninguém próximo, é só um número estatístico. Mas quando bate a nossa porta, que nós perdemos um parente, perdemos um amigo, perdemos um familiar próximo, aí aquela notícia passa a ter outro significado. É muito simples você ver uma tragédia e falar, poxa, terrível, né? Um terremoto, as pessoas perderam tudo, perderam parentes, perderam propriedades. Mas e quando é conosco? Aí a coisa muda. Então Neemias, ele estava numa situação confortável, mas isso trouxe uma grande tristeza a ele, porque ele sabia das promessas que Deus tinha para o seu povo. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para esse país. Deus tem promessas para esta nação. Deus tem promessas para esta igreja. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos perder esse entendimento. As promessas de Deus, elas são irrevogáveis. Deus não pode voltar atrás naquilo que nos prometeu. Mas, pastor, o Senhor tinha falado que durante 70 anos eles iam passar no cativeiro. O cativeiro babilônico acabou por volta do ano 529, quando o Sírio ocupa a Babilônia e passa a tomar conta da Babilônia e da Pérsia ao mesmo tempo.
Então nós estamos falando quase 30, 40, 50 anos depois que aquelas promessas do Senhor deveriam ter se cumprido. E não tinham se cumprido. Sabe por que não tinham se cumprido? Porque ninguém se colocou no lugar que o Senhor queria. E muitas das vezes as promessas não acontecem na nossa família porque nós não nos colocamos no lugar que o Senhor queria. Estamos na zona de conforto. Quantos administradores antes de Neemias tinham ocupado esses lugares? Que desde a época de Daniel sucedeu povos, homens, judeus no reino da Pérsia. Mas ninguém se preocupou porque estavam muito confortáveis lá com seu emprego público, trabalhando no maior império da terra, no país mais poderoso. E recebiam as mesmas notícias que Neemias recebia, mas ninguém queria saber. Porque estavam muito bem, a família estava segura. Eu estou debaixo da proteção do império mais poderoso da terra. Para que eu vou me preocupar com uma cidade que está a 2.000 quilômetros de distância? Com o muro derrubado, com as portas fendidas, para que eu vou me preocupar? Eu estou muito bem, obrigado. Mas Neemias toma uma posição. Porque se você tem promessas de Deus, você não pode continuar vivendo da mesma forma que você está vivendo. Vendo sua família se perder, vendo seus filhos se perdendo, vendo sua casa se perdendo. Você não pode aceitar isso, porque isso é promessa de Deus. Nós termos uma vida abundante. O Senhor veio para nos dar vida e nos dar vida com abundância. Nós não podemos aceitar menos do que isso. Ah, pastor, mas a minha realidade é diferente. Mas você precisa se colocar nesse lugar que Neemias se colocou. Sair da zona de conforto. É como eu falei, ele estava muito bem, ele não precisava se preocupar. Eu não preciso me preocupar, eu estou bem, eu tenho um emprego bom. Eu vou me preocupar com uma cidade que eu nem conheço, que eu nunca estive lá. Eu vou continuar vivendo minha vidinha aqui. Mas Deus escolhe a mim e a você para ficarmos neste lugar. Quando a má notícia chegar, a tragédia chegar, do problema familiar chegar, nós não aceitarmos essa situação. E aí nós vamos ver o que Neemias fez. E se nós fizermos o mesmo, nós vamos ter o mesmo resultado de sucesso favorável que Neemias teve. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você tem certeza disso? Então dê um forte aplauso ao Senhor, querido. Nós cremos no milagre de Deus. Nós cremos na existência do Todo-Poderoso, o Deus que favorece aqueles que confiam nele. Então, quando você receber a má notícia, tem 5 coisas que Neemias fez que nós precisamos fazer. Primeira coisa que você precisa entender, que quando você recebe uma má notícia, de falecimento de um parente, de alguém próximo, de alguém que você ama, de uma tragédia que se acometeu sobre a sua família, sobre algumas pessoas que você conhece, ou mesmo uma tragédia que aconteceu no mundo, aquela explosão que aconteceu mais ou menos um mês lá no Líbano. Quando eu vi aquela explosão, eu me lembro minha esposa fala, o camarada falou assim, deve ter sido um ataque terrorista. Eu falei, não. Esse tipo de explosão não é de bomba de terrorista, isso aí é outra coisa. Como realmente foi um produto que acabou explodindo e destruindo toda a base de alimentação, de fornecimento de alimentação do Líbano, que já é um país problemático. E quando aquela má notícia vem, nós começamos a pensar, problema deles. Mas que vive cheio de terrorista, para que eu vou me preocupar? É um povo que Deus escolheu, porque a palavra de Deus diz que no Líbano, o Senhor guardaria mesmo aqueles. O Líbano foi um grande fornecedor de material para a construção do Templo de Jerusalém. O arquiteto do Templo de Jerusalém, de Salomão, era justamente de lá. Eles têm promessas, como nós temos. Então nós precisamos olhar e entender que Deus tem promessa para todos. Então isso precisa fazer parte, nós não podemos ser indiferentes. Se nós nos preocupamos com os outros, imagine os da nossa casa. Então, quando você receber a má notícia, você receber a notícia da tragédia, a informação da tristeza, você precisa viver este momento. A primeira coisa, viva a dor, viva o momento, viva o luto, viva o sofrimento. Isso faz parte da vida. Esse evangelho de que crente não fica triste, de que crente não chora, esse é um evangelho de mentira, esse é um evangelho fajuto, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é, viva o momento.
Jesus foi avisado de que Lázaro estava doente. Jesus não foi socorrer Lázaro imediatamente, mas Jesus sabia o que ia fazer com Lázaro. Ele diz para os discípulos, olha só, essa doença não é para a morte não, gente. Jesus leva 4 dias para chegar lá. Gente, Jesus estava mais ou menos... Daqui em Tribobó, quantos quilômetros, diácono? 7 quilômetros? Mais ou menos uns, por aí, daqui em Tribobó, de distância, que ele estava de Lázaro. Ele levou 4 dias para chegar. Aí alguém vai falar, muito amigo. Olha só, gente. Mas quando Jesus chega lá, e aí as irmãs de Lázaro falam, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. E Jesus, ao chegar aonde Lázaro estava sepultado, o que Jesus faz? Chora. Mas espera aí, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mas a parte humana de Jesus sente a dor. Sofre o luto junto. Chora junto com as irmãs de Lázaro. Não é indiferente ao sofrimento como muita gente pensa, como muita gente prega. Jesus participa do nosso sofrimento, da nossa dor. O Senhor participa da nossa dor, do nosso sofrimento. Ele não é indiferente ao que a luta que você está passando, meu irmão ou minha irmã. O Senhor não está no céu, no alto sublime trono, recebendo adoração 24 horas por dia, indiferente ao nosso sofrimento, não. Ele se move de íntima compaixão pelo meu sofrimento, pelo seu sofrimento. Então, viva esse momento, sinta esse momento, chore, lamente. Faz parte da vida. Até porque se você não sente as emoções naturais, algum problema emocional está acontecendo pior. Que precisa ser investigado. Então, olha só o que acontece com Neemias aí no capítulo 4, no versículo 4, melhor dizendo, do capítulo 1. Olha só o que ele faz, na parte A. Quando ouvi estas palavras, me assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Não foi por uma hora, não foi por um instante, não foi por um momento. Ele diz que ele sentou, chorou e se lamentou por alguns dias. Viveu o sofrimento, sentiu a dor. Como eu falei, ele não precisava disso, gente. Ele estava bem, estava num emprego bom. Sentei, lamentei e chorei. Me compadeci do sofrimento do outro. Isso é empatia. Você ser empático ao sofrimento do outro. É a primeira coisa que ele faz. Quando recebe a má notícia, ele vive a intensidade do momento. Ele sente a dor, ele passa pelo sofrimento, ele é solidário com o povo que estava em Jerusalém. Segunda coisa que Neemias faz. Ele senta, ele chora e ele lamenta. E a parte do versículo continua. Fiquei jejuando e orando diante do Senhor dos céus. Há um complemento. Eu sentei, eu chorei, eu lamentei, e aí, qual é o grande problema muitas das vezes? Disso aqui a gente passa a murmurar. Às vezes a gente começa igual Neemias. A gente senta, a gente chora, a gente lamenta. Ao invés da gente colocar a vírgula e continuar, ficar jejuando e orando, aí a gente começa a murmurar. Ele senta, ele chora, ele lamenta. Mas ele não murmura. Ele vai jejuar e orar ao Senhor dos céus. Então, querido, tem um passo. Não adianta só sentar e chorar.
Não adianta ficar chorando. Ele precisava tomar uma atitude. Qual era a atitude? Jejuar e orar a quem pode resolver. E quem pode resolver, se não o Senhor? Então, segunda coisa que você precisa fazer quando você recebe a má notícia. A primeira coisa, você precisa viver um momento de dor. A segunda coisa, você precisa jejuar e orar. Você precisa buscar ao Senhor. Terceira coisa que Neemias faz. Mostre a Deus que você não esqueceu da aliança que Ele fez com você. Ah, pastor, não entendi essa não. A Bíblia diz que Deus não pode esquecer de nada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que eu vou lembrar um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas? Deus não pode esquecer, mas Deus quer saber se você não esqueceu. É isso que o texto quer dizer. Deus nos fez promessa, mas Deus quer saber se nós continuamos confiando nessas promessas, acreditando nessas promessas. Deus quer saber o que há no nosso coração. Porque o povo de Israel, muitas das vezes, eles esqueciam dessas promessas. É como eu falei. O cativeiro já tinha acabado. Tinham mais de 40 anos. E ninguém se preocupou em voltar para a cidade para reconstruir a cidade. Falar, Senhor, conta comigo. Como o louvor que cantou aqui, ó, pode me chamar que eu vou. Estou nessa. O Senhor perguntou, Isaías, a quem enviaremos? Isaías, pode me enviar. Pode contar comigo. Então Deus está procurando isso. Às vezes nós estamos com um problema na família, e aí Deus está perguntando, gente, quem vai se pôr? Quem vai se colocar na brecha? Quem vai jejuar? Quem vai orar por essa situação? E ninguém se apresenta, ninguém aparece. Mas Neemias apareceu. E Neemias vai orar ao Senhor. E ele vai falar no versículo 5 aí, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então o Senhor guarda a aliança para conosco. O Senhor não esqueceu de nós, o Senhor não esqueceu da nossa família, o Senhor não esqueceu da nossa casa, o Senhor não esqueceu da palavra que Ele permitiu que os apóstolos, que os profetas colocassem aqui. Se você acha que você sabe alguma coisa da sua vida, você não sabe de nada, porque é Ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, para fazê-los prosperar. Essa palavra continua ativa na minha e na sua vida, gente. Esse povo tinha essa palavra do profeta Jeremias. Essa promessa era para esse povo, era para Neemias. E Neemias toma posse desta palavra. Então ele vai falar, Senhor, o Senhor fez promessas para nós, que a cidade de Jerusalém seria reconstruída. As pessoas voltariam a celebrar no meio da cidade, as praças ficariam cheias, as crianças estariam brincando na rua. E o que a gente vê é uma cidade assolada, uma cidade onde as pessoas vivem com medo. Essa não é a promessa do Senhor. Então ele lamenta, ele chora, ele jejua, ele ora, e ele lembra o Senhor da aliança que ele tem, que o povo tinha com Deus, que o Senhor não pode negar a sua palavra, ele não pode voltar atrás naquilo que ele prometeu. E ele vai até o Senhor. E aí, a quarta coisa que ele faz, ele confessa os pecados dele, ele confessa os pecados do povo, ele confessa o pecado dos pais, ele confessa os erros, mostra as fraquezas, as limitações que ele tinha, que o povo tinha diante do Senhor. Às vezes a gente quer ser super crente, a gente que acha que a gente pode, a gente que acha que a gente é alguma coisa. Aí o salmista fala, Senhor, olha, lembra que somos pó. Apóstolo Tiago diz que nós somos como um vapor, que aparecemos e bateu o sol sobre o vapor desaparece, é dissipado, nós não somos nada, não temos nada a oferecer ao Senhor. Se você acha que tem alguma coisa para oferecer ao Senhor, você não tem, nem a sua própria vida é sua, porque tudo vem dele, tudo é para ele e por ele.
Então você vê que Neemias ele está seguindo um passo lógico e racional aqui. Agora ele vai confessar ao Senhor, ele vai falar no versículo 6, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para a oração deste teu servo, que hoje faço diante de ti. Vai ver lá na consagração do templo, lá em 2 Crônicas 7, é isso aqui que ele está lembrando o Senhor, porque o Senhor falou, ó, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração que se fizer diante de mim. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Essas promessas não mudaram. Nada mudou. Do mesmo jeito que ele falou com Salomão, Neemias está voltando a lembrar. Nós precisamos lembrar hoje. Senhor, esteja atentos os teus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que os seus olhos estejam abertos para ver a situação. O propósito é o mesmo, o nosso Deus ele não pode mudar, não há variação de mudança no nosso Deus. Da mesma forma que ele foi com Salomão, que ele foi com Neemias, ele será conosco. Ele não pode mudar, ele não pode negar-se a si mesmo. Então, queridos, Deus continua e permanece o mesmo, ontem e hoje para sempre. Então, confesse os seus pecados, confesse as suas limitações. Diga, Senhor, esse gigante está me perseguindo há muito tempo, eu não consigo derrotá-lo, eu não consigo derrubá-lo. Há tempos que eu tento derrubá-lo. Uma vez eu derrubei, mas eu não arranquei a cabeça dele, ele levantou e está me perseguindo. Você lembra de Davi com Golias? Ele acertou uma pedrada na cabeça de Golias, não é isso? Golias caiu. O texto diz que ele já caiu morto. Mas Davi falou, sei lá, vai que... vai que o cara não está morto e o cara levante. Não vai dar para acertar uma pedrada na cabeça dele de novo, porque ele não vai dar esse mole. Dá para encarar o cara no braço, um cara com quase 3 metros de altura, gente? Não dá. Então o que Davi faz? Arranca a cabeça do cara, acaba com o problema. Ele não vai voltar. Ele não vai andar sem a cabeça. Resolve o problema. Muitas das vezes a gente derruba o gigante, mas não arranca a cabeça do bicho. Não acaba com o problema. E aí ele volta para nos assolar. E aí ele volta mais forte. Ele volta sabendo da nossa estratégia para derrubá-lo. E aí nós precisamos mostrar as nossas fraquezas diante de Deus, que nós não conseguimos resolver muitas das vezes sozinhos. E aí ele confessa, Senhor, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste ao teu servo Moisés, a Moisés teu servo. Não guardamos, esquecemos, fizemos tudo o contrário, não guardamos o ano do Senhor, produzimos à torta e à direita. O Senhor mandou que nós lavássemos a terra 6 anos, e no 7º ano dessemos descanso à terra. Não, nós produzimos a torta e a direita, não queríamos saber. Passamos 70 anos pagando por isso, e ainda estamos pagando. Pecamos, erramos, desobedecemos, transgredimos a lei, adoramos falsos deuses, nos prostramos diante dele para nos prestar cultos. E ele confessa, não só os dele, mas também dos antepassados. Porque quando ele fala dos pais, ele está falando de todos os antepassados dele, de toda a linhagem que ele pertencia. E ele confessa diante do Senhor. O 5º ponto. Peça a Deus. Lembre-se bem. Peça a Deus que te abençoe colocando pessoas certas no seu caminho. Não coloca qualquer um, não. Não coloca qualquer pessoa, não. Colocar a pessoa certa. Mas ele está falando aqui várias possibilidades, mas tem uma que é a certa.
tem uma que é a correta. Às vezes vai aparecer isso para você, várias oportunidades, várias possibilidades. Mas fala, Senhor, coloca a pessoa certa, a oportunidade certa, a empresa certa. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem todas as aparências de oportunidades que são boas, realmente são boas. E aí ele ora ao Senhor. E aí, ele vai dizer lá no versículo 11, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, não somente a minha, porque eu estou num lugar de destaque, mas eu sei que tem outras pessoas orando no mesmo propósito. Neemias não é igual Elias, não. Lembra de Elias? Senhor, todo mundo se desviou, só eu que me mantive fiel. Senhor, Elias, para de palhaçada, Elias. Tem 7.000 que não se dobrou a Baal, rapaz. Você acha que eu vou contar só com você, rapaz? Então o que ele fala? Senhor, eu estou orando, mas eu sei que tem outros orando. Mas o Senhor me colocou num lugar favorável. Eu tenho uma oportunidade que a maioria não tem. E aí ele continua. Faz com que o teu servo seja bem sucedido. Hoje, encontre misericórdia diante deste homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Eu tinha acesso à presença do rei. As pessoas estavam intercedendo, mas não tinha acesso à presença do cara que mandava. Não tinha acesso à presença do camarada que podia resolver a situação. Mas ele tinha. Então ele ora para que Deus continue colocando no coração dos intercessores para que cubra ele, naquele momento. Porque ele era copeiro do rei, ele tinha acesso direto ao rei. Mas ele vive num momento... Se você for ler o livro todo de Neemias, você não vai gastar meia hora. Você aproveita a ler Neemias e lê Esther também, para você entender como é que era o tempo que ele vivia. O rei, ele era absolutista, que a gente chama. Ele tinha todo o poder. Ele mandava matar, ele mandava viver, ele mandava prender, mandava soltar. Não tinha Suprema Corte. Não tinha conselho, o rei era a última instância de poder. Se você ler o livro de Esther, Esther era rainha. Mas até ela, para se apresentar diante do rei, ela precisava de autorização. Que ela vai se apresentar na presença do rei. Se o rei não estendesse o cetro para ela tocar, para dar acesso à presença dela, até ela, como rainha, seria morta. Então, olha só, mesmo ele tendo acesso ao rei, ele não podia chegar simplesmente, olha só, preciso falar com o senhor. Ele não tinha isso não, gente. Era um ritual, era um cerimonial, tudo era muito restrito. Então ele ora ao Senhor para que o Senhor lhe favoreça. Aí ele ora e fala, Senhor, me concede misericórdia diante deste homem. Porque eu estou muito próximo, mas eu preciso de uma oportunidade para tocar no assunto. Eu não posso chegar falando. Eu não posso falar para o rei, olha só, eu estou com um problema aqui. Não tem esse acesso, não. Aí nós vamos para o ponto principal. Deus responde à oração dos seus servos. Deus responde à sua oração, meu irmão. Deus responde à sua oração, minha irmã. Deus responde à nossa oração. Do mesmo jeito que Deus respondeu a oração de Neemias, Deus continua respondendo às nossas orações. Você pode dizer um amém? Deus responde a sua oração? Ele sempre vai responder às nossas orações. Adianta um pouquinho e vai para o capítulo 2.
Lembra que eu te falei para você lembrar do mês de Quisleu? O pastor corrigiu ali. Eu falei que era o terceiro mês. Capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, sétimo mês, não está ali não, é porque é o sétimo mês. Ele orou no terceiro mês. Ele já está no sétimo, jejuando e orando. Ele tinha acesso à presença do rei? Tinha, mas é como eu falei. Não dava simplesmente para você falar com um camarada direto assim, não, gente. Não tinha essa disponibilidade. 4 meses. Jejuando e orando ao Senhor, para que Deus lhe desse a oportunidade, para que abrisse a porta de oportunidade certa. E aí ele diz que estava na presença do rei. Uma vez posto o vinho diante dele, peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes tinha estado triste diante dele. Nunca havia estado triste diante dele. Isso serve para mim e você. Com que cara você vai trabalhar, filho? Com que cara você vai trabalhar lá na sua empresa? Com que ânimo você vai trabalhar lá na sua empresa? Com que disposição você vai trabalhar na sua empresa? Olha o que ele fala. O rei nunca tinha me visto triste diante dele. E ele estava esperando 4 meses já. Sabendo da má notícia. Qual é a cara que você tem lá na empresa? Como é que as pessoas te conhecem lá na empresa? Quem é você lá na empresa? No seu posto de trabalho? É o camarada que as pessoas pedem oração? É o camarada que ninguém quer ficar perto? Quem é você? Olha só. E aí ele continua. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Aí ele vai dizer, então fiquei com muito? O que eu falei? Meu irmão, está servindo de má vontade? Olha só, arranca a cabeça. E ninguém vai poder falar nada não, gente. Ele está vivendo nessa esfera de poder. Vem cá, não está gostando do serviço, não? Está servindo de má vontade? Pode executar. Era assim. Ele está vivendo nesse estado. Então ele olha, vem cá, por que você está com essa cara triste? O pagamento está ruim, está atrasado, o negócio não está bom, não? Só que o rei entende que o servo é bom, que o empregado é bom, que o empregado é prestativo, o empregado não arruma problema, o empregado traz solução, o empregado é bom. Então, quando o empregado é bom, o chefe olha e fala, pô, tem alguma coisa diferente aí. Não é o estado normal do cara. Aí o cara está sempre de cara fechada, o cara está sempre de cara feia, o cara está sempre de cara amarrada. Você nunca sabe qual o estado do cara. Olha só a diferença. E aí o rei dá a abertura. O rei dá a possibilidade dele se expressar. E aí eu respondi, de qualquer jeito, olha só, viva o rei para sempre. Eu sempre digo, gente, quem precisa vai por baixo.
ele dá uma massageada no ego do rei, né? Que o rei viva para sempre. Longa vida ao rei. E aí ele vai expor. Não era isso que ele tinha pedido ao Senhor? Que o Senhor lhe desse uma oportunidade, que o Senhor fosse favorável? O Senhor foi. E aí ele vai dizer aqui, ele vai explicar o que está acontecendo. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais estão em ruínas, os seus portões foram queimados. O rei me disse, o que você me pede agora? Opa! O rei abriu uma oportunidade. Olha só, antes de mais nada, me dá um aumento aí. Tem gente que o patrão não pode abrir uma brecha. Primeira coisa que o cara fala é de aumento. Está cheio de coisa para resolver, cheio de problemas para resolver na empresa, mas ele só pensa em dinheiro. Não, gente. O que você me pede? Aí ele diz assim, então orei ao Deus dos céus. Você acha que ele fez uma oração de quanto tempo, gente? Tem gente que acha que para orar, para pedir alguma coisa a Deus, você precisa gastar o dia inteiro. 3 horas orando, ajoelhado. Não. Senhor, favorece teu servo. Dá sabedoria ao teu servo. Foi isso que ele falou, gente. E aí ele vai se comunicar aqui. Se for do agrado do rei, se o rei quiser, não é só eu que quero não, se o rei quiser, sempre massageando o ego do rei, e se esse teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão sepultados, onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Se for favorável, se o rei quiser, se o rei permitir, se for do agrado do rei, que o Senhor me permita fazer isso. Várias coisas aqui a ponderar. Neemias era um servo fiel, tinha credibilidade, tinha confiança. Mais do que tudo, o rei sabia que ele ia dar conta daquilo que estava pedindo. E aí, ele agora ora ao Senhor, explica para o rei o que precisa. Depois você lê o resto desse livro, que é lindo o que ele faz em Jerusalém. 4 meses esperando uma oportunidade, jejuando e orando. E Deus lhe concede graça diante do cara mais poderoso da terra naquela época. Qual a diferença minha e sua para Neemias? De repente nós não tenhamos um emprego igual ao dele. Não estamos nessa posição, diante dos homens poderosos dessa terra. Mas estamos diante do Rei Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, como ele estava. O nosso Deus é o mesmo dele. O nosso Senhor Salvador é o mesmo dele. Nada mudou.
Será que Neemias era melhor do que eu e você? Será que ele tinha mais direitos do que eu e você? Não tinha, não. Nós estamos numa situação melhor do que Neemias. Sabe por quê? Na época de Neemias, o Espírito Santo estava com ele. E hoje, o Espírito Santo está em nós. Nós estamos muito melhor do que Neemias estava. Nós temos algo que Neemias não tinha. Ele tinha o Espírito Santo atuando com ele, junto dele. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós estamos debaixo da nova aliança. Se Deus for favorável com ele, imagine se não será favorável com nós, gente, se nós estamos um passo à frente dele. Nós precisamos despertar, acordar. Não se deixe envolver pela má notícia. Não deixe que a má notícia ocupe o seu coração. Não deixe que a má notícia ocupe os seus pensamentos. Reaja, saia deste lugar. Você tem ouvido as más notícias, as tragédias, as coisas acontecendo. E alguém está falando, olha só, não tem mais jeito, a sua solução, desiste, para de orar, para de lamentar, para de chorar. Você está nessa história mesmo há muito tempo, tem 10 anos, 15 anos, 20 anos orando pela mesma situação e nada se resolve. Para, chega. Não, continua orando, continua acreditando. Os 4 meses dele, de repente, é 30 na sua vida, é 20 na sua vida, é 10, é 5, não sei. Mas Deus não muda o seu propósito, aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Então, meu querido, chore, sofra, passe um momento de dificuldades, de dor, sinta, sim, faz parte do processo de desenvolvimento da psique humana. Mas busque ao Senhor, jejue, ore, busque ao Senhor, Senhor, coloca pessoas úteis e boas no meu caminho, para me favorecer nesse tempo da crise, nesse tempo da adversidade. Não há força o suficiente em mim, mas eu sei que o Senhor continua atuando, que o Senhor continua realizando milagres, que o Senhor continua fazendo milagres. A minha casa e eu serviremos ao Senhor. O Senhor nos fez promessas. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você precisa acreditar, você precisa crer, continua confiando. Pode aplaudir o Senhor, você pode aplaudir melhor, porque essas promessas não podem ser apagadas com o tempo. Deus não pode mudar a sua palavra sobre mim, sobre a sua vida. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo estava escrevendo num outro tempo. Se a palavra entrou aqui, ela permanece fiel. Deus não pode voltar atrás naquilo que prometeu. Vamos ver se Deus é fiel ou não. A cidade estava destruída, os muros fendidos. Vamos botar aí. 2.450 anos. Israel continua sendo um povo do mesmo tamanho. O estado de Israel é menor do que o estado do Rio de Janeiro. Tamanho de Sergipe, mais ou menos, que é o menor estado do Brasil. A mesma faixa de território. É um dos povos mais poderosos belicamente hoje. País pequeno. Território, grande parte, deserto. A melhor forma de irrigação do mundo. Isso é promessa que está aqui. Deus não pode falhar, Deus não pode mentir, Deus não pode voltar atrás. Ele falou que aquela terra ia voltar a produzir, que aquela terra ia ser uma terra segura, que aquela terra é uma terra abençoada. E Deus não pode falhar, querido. Se Deus não pode falhar com ele, também não pode falhar conosco. Nós fazemos parte da aliança que Cristo selou na cruz. Então nós temos direito a ter a nossa família salva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos direito a ter a nossa vida abundante, sim, a termos uma vida próspera, a termos uma vida feliz. Nós não podemos aceitar menos do que isso. Cristo morreu por isso para nós. Quando nós relaxamos,
Nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. É isso que nós estamos fazendo. Ah, mas a minha situação é muito difícil. Difícil para quem? Só se for para você. Para Deus não há impossíveis em todos os seus propósitos. Então acredite, creia, saia deste lugar. Rompa com a estrutura familiar, muitas das vezes, de pessoas se acomodando a vida inteira. Querido, nós não temos síndrome de Gabriela, não. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Não, rompa com isso. Você nasceu para vencer, você nasceu para viver a vida abundante que Cristo sonhou para você. Não aceite menos do que isso. Eu queria que você se colocasse de pé. E aí eu queria que você, nesta noite, orasse ao Senhor, da mesma forma que Neemias orou. Fala: Senhor, eu tenho errado, eu tenho parado de acreditar, eu tenho duvidado da Tua palavra, eu tenho esquecido das Tuas promessas. Eu tenho muitas das vezes, por um momento da minha mente, eu tenho percebido, Senhor Deus, que eu não tenho acreditado realmente naquilo que o Senhor me prometeu, que o Senhor vai transformar a minha casa, que o Senhor vai transformar a minha família. Então, querido, comece a dizer ao Senhor, comece a confessar ao Senhor que você tem errado, que você tem perdido muitas das vezes as esperanças, mas que nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te despertar, para te acordar, para te trazer à memória aquilo que nos traz, aquilo que nos dá entendimento, aquilo que nos traz esperança, e a nossa esperança é no Deus Todo-Poderoso, que não muda, que não pode mudar, que vai continuar abençoando o seu povo. Então, nesta noite, lembre ao Senhor das promessas que Ele fez a você, das promessas que estão contidas na palavra, que você, como servo de Deus, não esqueceu. Você é participante da mesa do Senhor, você é filho, você foi recebido na presença de Deus. E nesta noite nós vamos cantar esta canção que diz que Deus está no controle. Eu não preciso me preocupar com o amanhã, com as coisas que virão, porque Deus está no controle. Deus permanece no controle da minha vida e da sua vida. Nesta noite nós vamos cantar essa canção e você continua orando, continue crendo que Deus está